Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe, deixe o like, para que também possa alcançar mais pessoas. Hoje eu resolvi fazer um estudo e compartilhar com vocês, porque eu vejo que existem diversas opiniões e interpretações. E como se diz na própria Escritura Sagrada que nenhuma parte da Escritura ela é de particular interpretação, mas é divinamente inspirada, para instruir, exortar, corrigir. Então hoje eu resolvi falar sobre um tema que gera muita polêmica em questão interpretativa. E está no livro de Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24. Então, o que diz? Daniel, ele estava cativo, estava no cativeiro babilônico, sobre o reinado de Dário, que era filho de Assuero. E estando na Babilônia, ele teve visões, E uma das visões que ele teve foi justamente sobre as 70 semanas que estão declaradas sobre o povo de Israel. Então, Daniel estava em oração diante do Senhor, suplicando e pedindo perdão pelos pecados do povo, para que também Deus desse a ele a interpretação dos sonhos que ele teve, das visões. E Gabriel, o anjo Gabriel, veio até Daniel para entender sobre a visão. Então, a partir do versículo 24, vai se dizer assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quando está falando teu povo, quem que é o povo de Daniel? O povo de Daniel são os israelitas, os descendentes dos hebreus, o povo, judeu, das 12 tribos de Israel. Então, cada semana na Bíblia, aqui nessa visão que Daniel teve, equivale a 7 anos. Então, se você for fazer o cálculo, 70 semanas, 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, o anjo Gabriel veio, e disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, aqui ele está falando de várias coisas, Que 70 semanas para o povo, os israelitas, para cessar a transgressão, Dar fim aos pecados, acabar com os pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. O que é a justiça eterna? E selar a visão e a profecia, ou seja, para que a visão se consuma, e para ungir o Santíssimo. Esse Santíssimo e ungir o Santíssimo é Jesus. Sabe e entende. Então ele continua. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, então saiu uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias o príncipe, haverá. Então, olha só, gente, vamos ter cuidado nesse pedaço aqui, Desde a saída da ordem para restaurar, vírgula, e para edificar a Jerusalém, haverá 7 semanas, que foi na época de Esdras e Neemias, onde teve a reconstrução do segundo templo de
Israel, certo? Então, 7 semanas, se cada semana equivale a 7 anos, então 7 vezes 7 dá 49 anos. Então, assim, para edificar Jerusalém, vírgula. Aí tá, aqui ó, vírgula, 49 anos, vírgula, até o Messias, o príncipe. Então, ou seja, 49 anos para edificar Jerusalém e restaurar, certo? Gastou 49 anos. E depois desses 49 anos, até o Messias vai dar 62 semanas. Então, depois do templo reconstruído, dos 49 anos, a hora que tivesse tudo reconstruído lá, igual eles fizeram, Neemias e Esdras, o que aconteceu? Depois dos 49 anos, houve mais 62 semanas até Jesus, até o nascimento de Jesus, certo? Então, foram quantas semanas aqui? Se eu somar as 62 semanas mais as 7 semanas que foram gastas para reconstruir o segundo templo, eu tenho 69 semanas. Ainda fala aqui, ó, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E realmente no tempo de Neemias isso aqui aconteceu. Na reconstrução do segundo templo de Israel, de Jerusalém, foi tempos difíceis. Era a época que eles estavam vivendo o cativeiro babilônico, né? Então, aqui, igual eu falei para vocês, 62 semanas mais as 7 semanas deu 69 semanas, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, ele ainda explica. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. O que quer dizer cortado o Messias? Ele foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, né? Então, está faltando uma semana para se cumprir com o teu povo, Israel. Deus ainda tem uma semana para cumprir com os israelenses, certo? Então, aqui, depois das 62 semanas, será cortado o Messias, ou seja, depois das 69 semanas, que é os 49 anos mais o restante das 62 semanas, que eu não sei quantos anos que dá, aí vocês vão ter que multiplicar 62 vezes 7 para ver quantos anos dão, e somar, né, com os 49. Aí eu falo assim, que depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, depois das 69. Mas não para si mesmo, ou seja, ele subiu para o Pai e voltará, né? Porque é isso que a palavra nos ensina. E o povo do príncipe que há de vir, ou seja, há de vir, ainda não veio, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, isso aqui já aconteceu, né? O príncipe do povo que há de vir. Os romanos destruíram o segundo templo na época de 70 depois de Cristo. Jesus já tinha profetizado sobre a destruição desse templo, né? E isso realmente aconteceu. Só que, seguindo o texto, ele fala assim, ó, que o povo do príncipe que há de vir, ou seja, quem que é o povo desse príncipe? E esse príncipe sairá de quem? Sairá dos gentios, né? Fala assim, que ele firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana equivale a quanto? A 7 anos, né? E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação.
e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, ou seja, até o fim dos 7 anos. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, ou seja, aquelas pragas lá das 7 taças, de quem aceitar o sinal e a marca da besta, certo? E aqui, ó, que fala que ele firmará aliança com muitas nações por 1 semana, por 7 anos. Só que aí na metade do pacto de paz, o que ele faz? Durante os 3 anos e meio, primeiro, ele vai realmente fazer um pacto de paz. Só que depois esse pacto é quebrado. Esse pacto é quebrado e ele se volta contra Israel, contra o povo de Israel, os israelitas, né? E vai começar as perseguições. Lá em Apocalipse, a partir do Apocalipse 13, João fala sobre este assunto, que fala: e tempos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o que ele está falando? Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos. Então, 1 ano mais 2 anos equivale a 3 anos. E metade de um tempo, que é o quê? Que é meio ano, né? Então, 3 anos e meio de paz, e depois ele se revolta, se revela, se rebela, e 3 anos e meio de perseguição. Perseguição começará com o povo de Israel, né, com os judeus, os israelitas, e isso vai culminar nos que são testemunhas, nos que são servos do Senhor Jesus e de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e que mantém o testemunho de Jesus através da palavra, através do crer, né? Então, os verdadeiros servos de Jesus, os discípulos de Jesus que vivem hoje no nosso tempo, vão ser perseguidos. A igreja será perseguida. Não existe arrebatamento secreto. Inclusive, Paulo fala sobre isso, que é um próximo estudo que a gente vai fazer, né, sobre a questão do arrebatamento. Então, aqui eu quis falar sobre as 70 semanas, que fazem muita confusão, né, com esse texto aqui, mas o texto está claro, não tem confusão nenhuma, né? E a última semana sobre o povo, né, de Israel, que é os 7 anos, que ele vai firmar a aliança, que é a última semana dos 7 anos, vai ser durante o reinado da besta. Então, aí completa o que? As 70 semanas de Daniel. Então, nós estamos nas 69 semanas, né? Jesus foi tirado, por enquanto, porque abriu-se a plenitude para os gentios na graça, para que os gentios possam ter acesso ao evangelho, né, eterno de Jesus Cristo, para se converter, se batizar e se converter, e ter acesso também à salvação, né, juntamente com também os judeus. Então, esse tempo da plenitude dos gentios, ele ainda não se fechou. Mas hora que, por exemplo, que o último crer e for batizado e for colocado no corpo espiritual de Jesus, que é a igreja, aí se fecha. Aí quando esse tempo se fechar, Deus fecha a plenitude, porque plenitude é o que já está completo. Como é que você vai colocar mais? Por exemplo, você encheu o copo até a borda. A capacidade do copo é até a borda. Está na plenitude. Se você colocar mais água ali, o que vai acontecer? Vai derramar. Não tem como caber mais. Então, o corpo do Senhor Jesus espiritual, que é a igreja, a hora que o último crê, fecha-se a plenitude e começa a última semana de Daniel, que é justamente o acordo que o anticristo fará, certo? E aí, durante 3 anos e meio, 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de perseguição. E quando essa semana se findar, o que acontece? Aí Jesus vai voltar, né? Aí todo olho verá, todo joelho se dobrará, todos na terra o verão, os que o transpassaram, todos vão ver, o céu vai se abrir
e o universo todo vai se abrir e o momento vai ser um momento que não vai ter céu nem terra, vai ser uma coisa única, um dia único, nem noite nem dia, porque o brilho da glória de Jesus descendo, né, vai iluminar todas as coisas e todos o verão, inclusive o que os transpassaram, ou seja, os que estão lá no inferno já, no Hades, né? Nesse momento tudo vai se abrir e os que o mataram, que o crucificaram, irão ver ele também, né? Então é isso que acontece. Então, pessoal, hoje eu encerro por aqui. Eu já fiz esse vídeo, espero que eu possa ter ajudado vocês a compreender um pouco mais, né? E divulguem, tá? Divulguem e é isso. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês e até uma próxima.